Como vocês podem ver, novamente, como no vídeo da semana passada, infelizmente Denise ainda não está aqui conosco e faz muita diferença a presença dela, não é? Mas ela está em férias merecidas e logo voltará a fazer os vídeos que eu tenho certeza que enriquece muitíssimo os nossos debates, as nossas reflexões, quando vocês nos mandam perguntas. Vou tentar aqui responder, ou mais do que responder, comentar uma mensagem recebida pelo Face, muito querida, da Mônica Barreto. Ela é de Aracaju e ela nos acompanha desde o período do programa e agora aqui através dos nossos vídeos nos seguindo em frente. E ela disse que dá aulas num cursinho para pessoas trans, o que eu achei uma coisa interessantíssima. Eu até depois respondi a mensagem dela agradecendo-a pelo gesto de se disponibilizar a ajudar essas pessoas que querem se preparar para o Enem. E ela diz que nesse cursinho, onde ela é professora, ela discutiu a questão com as alunas e os alunos, a questão da transexualidade, das pessoas transgêneras, da orientação sexual, e ela queria saber um pouco mais a respeito disso, né? E a respeito da dificuldade que algumas pessoas têm de lidar com o próprio corpo, que em alguns casos é considerado inclusive um transtorno disfórmico corporal, que não necessariamente é o caso de pessoas trans, né? E a questão colocada pela Mônica é do preparo ou não preparo dos professores para lidar com uma questão tão presente na pauta, né? E que precisa de informação e formação para isso. Então, o nosso vídeo aqui, que se propõe a isso, né, a levantar essas questões, a levantar um debate, eu queria pontuar, porque acho que nem sempre isso fica claro, né, que nós estamos falando neste vídeo a respeito das pessoas que têm uma identidade de gênero diferente do seu sexo biológico, né? Diferente daquilo que a biologia nos cromossomos e nos caracteres sexuais, né? Na anatomia mesmo, dispôs como homem e mulher, masculino e feminino. Então existem crianças que já se sentem assim, outras pessoas que vão se perceber assim na adolescência, outras mais na vida adulta, com um certo desconforto com relação a essa percepção que têm de si mesmas. Então isso não tem a ver com orientação sexual, embora essas questões se cruzem, né? Nós não estamos falando daquelas pessoas que a identidade de gênero ela é mais ou menos de acordo com a sua disposição fisiológica, biológica, né? Então nasce um menino pelo fato de biologicamente ele ter os caracteres masculinos, né? A genitália, e ele se identifica, ele se sente confortável num corpo de homem, mas ele pode ter uma orientação sexual homossexual, ou seja, ter atração, ter interesse, ter afeto por uma pessoa do mesmo sexo. Então nós não estamos falando de homossexualidade aqui, nós estamos falando de uma questão mais ampla e eu diria mais complexa, porque é ainda menos entendida, menos debatida. Veja que o DSM, que eu até citei no vídeo anterior sobre transtornos de bipolaridade, que é um manual de diagnóstico e estatística mundial da psiquiatria, né, que já está na 5ª versão,
já tinha abandonado anteriormente a homossexualidade, né, como uma patologia. Mas até o DSM-4, o anterior, portanto, que é muito recente, o quinto, havia uma ideia de transtorno de identidade de gênero. Veja que a palavra transtorno permanecia. Já no DSM-5, consta como disforia de gênero. Ainda assim, recebe críticas porque depende muito do uso do profissional, né, da área, seja ele psiquiatra, seja ele psicólogo, seja ele psicanalista. Porque tanto a ideia de disforia de gênero, que já supera a ideia de transtorno de identidade sexual, de identidade de gênero, desculpe, melhor dizendo, pode servir para apontar um sofrimento em pessoas que não têm uma congruência entre o que elas sentem e percebem de si e o seu próprio corpo, quanto pode ser usado por aqueles que são preconceituosos, conservadores, para dizer que ainda existe um diagnóstico para essas pessoas e que então elas deveriam ser tratadas no sentido de reverter essa questão, né? Então, na verdade, nós temos que entender que é preciso debater e primeiramente se informar. E a escola deveria ser um lugar para isso, né? Por isso a ideia de escola sem partido é terrível, ela é grave, ela é perigosa, porque na verdade as pessoas que lançam a ideia de uma escola sem partido, sejam elas pessoas religiosas, e infelizmente nós estamos vendo, principalmente nas religiões pentecostais, nas igrejas pentecostais, embora isso também exista na Igreja Católica, embora também em setores da Igreja Protestante, mas infelizmente, maciçamente, é um fenômeno das igrejas pentecostais e neopentecostais, um fundamentalismo, um conservadorismo terrível, e essas pessoas apoiam e incentivam e se infiltram na política, não é? Elas mesmas se tornando políticos, ou ao menos tendo cargos políticos, porque acho que políticos não são realmente, ou apoiando políticos para levarem adiante a ideia de uma escola sem partido, que na verdade não é sem partido, porque é a ideia e a ideologia deles, conservadora e fundamentalista, que eles querem implementar. A escola precisa ser um lugar de debate democrático, de formação e de informação, porque, como eu estou dizendo nesse vídeo, a ideia da identidade de gênero, e como o DSM ainda classifica da disforia de gênero, precisa ser tratada enquanto sofrimento que acarreta para as pessoas que se veem nesta condição. Então o tratamento não é no sentido de reverter a identidade de gênero, nem a orientação sexual, como eu dizia, mas de amparar, de apoiar, de acompanhar as pessoas que se encontram nessa situação. Porque algumas pessoas podem se sentir assim e não necessariamente ser uma questão de identidade de gênero, isso é importante. Nem todo menino, nem toda menina na infância que brinca de ser menino ou menina, com brinquedos, com gestos, com pensamentos, com sensações, traz em si a questão da identidade de gênero. Não. É normal e saudável que a gente tenha esse tipo de flexibilidade na infância, e isso se passa na fantasia e no brincar. Mas existem aquelas crianças e existem as pessoas que, com o passar do tempo, vão de fato se dando conta que elas não se sentem confortáveis com o gênero que elas possuem, ao menos no nível biológico e socialmente falando, como elas são reconhecidas como homem ou mulher. Então o tratamento aqui é no sentido de nós, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, recebermos essas pessoas e trabalhar com elas e com as famílias. E aí eu me lembro aqui de um trabalho muito, muito bacana, pioneiro, no ambulatório do Hospital das Clínicas
de identidade de gênero e orientação sexual, que inclusive o Daniel Mori, que é um psiquiatra, faz um trabalho bonito. Eu recomendo que conheçam o trabalho, que conheçam o Daniel, para quem eu mando um abraço. Nós temos que apoiar e receber e acompanhar para que essas pessoas não façam parte da estatística daqueles que entram em depressão, em transtornos de humor, principalmente no índice de suicídio, por não terem apoio, compreensão, acompanhamento, ajuda. Então eu recomendaria muito que a gente lesse, discutisse, se informasse, para que a gente possa ter condições de levar para frente esse debate.